Ora viva, graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao canal Só para Esclarecer. Canal Só para Esclarecer. Você já ouviu falar sobre a patrística? É um assunto muito falado na teologia. É um assunto que diz respeito aos pais da igreja, ou se quiser também, os padres da igreja. Até porque a palavra padre, do latim, significa pai. É muito importante você, como cristão, conhecer a história do cristianismo, a história da igreja. Muitos erros nós cometemos por não conhecermos a nossa própria história. E bons exemplos nós não seguimos pelo mesmo motivo, por não conhecermos a nossa própria história. Você já se perguntou o que aconteceu depois da morte do último discípulo de Jesus, que foi o apóstolo João? Pois bem, saiba que os discípulos de Jesus que foram treinados durante 3 anos também tiveram discípulos. E esses discípulos dos discípulos de Jesus foram chamados de pais apostólicos. Os pais apostólicos eram os discípulos dos discípulos de Jesus que deram continuidade a essa obra maravilhosa que nós conhecemos como sendo o cristianismo. Bem, então a patrística engloba todo esse período do 2º ao 6º século, até o princípio da Idade Média, começando com homens como Clemente, Inácio, Policarpo e indo até Santo Agostinho de Hipona, Agostinho, o teólogo africano. Esses homens de Deus se destacaram em meio à tribulação e perseguição que acontecia contra os cristãos no 1º século, primeiro perseguidos pelos judeus e depois pelo Império Romano. Muitos deles foram martirizados, foram conhecidos então pelo seu fervor, pela santidade, dedicação ao Senhor, ao ponto de darem a vida pela igreja. Hoje eu vejo muitos cristãos que não conhecem a história da igreja, não conhecem o que aconteceu no período patrístico, o que aconteceu no período da reforma, como a igreja havia se apostatado do caminho do Senhor. Então eu vou fazer esse apelo para você. Vá até as livrarias. Olha, eu recomendo. Olha, eu sou protestante, pastor protestante, mas recomendo muito a ida nas livrarias católicas, como as Irmãs Paulinas. Quem está em Luanda conhece as Irmãs Paulinas. E aqui no Brasil temos as Paulinas e temos a Paulos. Aí você encontra muitos livros que falam sobre a patrística, até porque a Igreja Católica reúne todo um arsenal de livros sobre a história da igreja, sobre os diversos períodos, o período da patrística, da escolástica, e depois você pode voltar para nossas livrarias protestantes e ler um bocadinho sobre a reforma protestante. Olha, vai fazer muito bem a sua fé você ler histórias como de Inácio, que foi discípulo do apóstolo João, homem que foi martirizado, foi morto, lançado às feras, mas ele mesmo escreveu para os irmãos não orarem para ele escapar dessa sentença, que para ele era um grande prazer dar a vida por Cristo. Hoje muitos cristãos são medrosos, têm medo da perseguição, não têm coragem de defender a verdade e a justiça. E uma receita que eu dou é: leiam os livros antigos, os livros dos primeiros cristãos, homens fervorosos, cheios de fé, cheios de coragem. Isso vai ativar a tua fé, isso vai lhe dar ousadia e intrepidez ao ponto de você dar a sua vida por Cristo e pela sua igreja. Então ficou essa dica. Leia livros sobre a patrística e conheça homens como Inácio, como Policarpo, como Papias, como Justino, como Tertuliano, Orígenes, Santo Agostinho, Eusébio e muito mais. Deus abençoe.